Olá pessoal, espero que vocês estejam e continuem bem. Mais um vídeo bíblico, mais um vídeo religioso, né? Falando sobre Deus e algumas coisas relacionadas a Ele, certo? Muitos se perguntam, né? Muitos questionam e ficam pensativos, reflexivos. Por que Deus não se manifesta claramente a todas as pessoas? Por que Ele não mostra de uma vez quem Ele é e se revela diretamente e claramente a todas as pessoas? Você já parou para pensar isso? As testemunhas de Jeová, elas conhecem, elas sabem que Deus existe e elas não precisam que Jeová faça isso, embora um dia ele vai fazer, que está perto de chegar, né? Em algum tempo futuro que está próximo, Deus ele vai se manifestar claramente a todas as pessoas. Todos irão reconhecer que Ele existe e que Ele é justo. Mas por que Ele não faz isso hoje, nos nossos dias, ou não fez em algum tempo mais no passado? Bom, se a gente for usar o raciocínio, que é exatamente o texto que vai falar sobre isso, se a gente usar o raciocínio, refletir, ponderar, analisar com cuidado, com atenção, a gente chega a essa conclusão de que Deus realmente existe. E muitos crentes em Deus, eles já refletiram sobre isso. Eles analisaram a complexidade das coisas, eles analisaram a variedade e a complexidade das coisas, e eles chegaram à conclusão de que realmente há um Deus, que, embora não se manifeste claramente, de modo indiscutível a todas as pessoas, ele ainda assim existe. E o texto que eu quero usar é exatamente sobre isso, né? Deus quer que a gente use o raciocínio e que a gente tenha fé nele. Porque imagine, se Deus se manifestasse claramente a todas as pessoas de modo irrecusável, inegável, claramente visto, será que exigiria do ser humano raciocínio, inteligência, reflexão para acreditar nele? Será que a gente precisaria juntar as peças a fim de se chegar à conclusão de que Deus existe? Precisaria disso? Não, não precisaria. Ele já se manifestou, ele já se apresentou claramente a toda a humanidade. Então não é preciso duvidar da sua existência, não é preciso questionar a sua existência, porque ele já se manifestou claramente a todos. E onde ficaria aí o raciocínio? A faculdade de raciocínio? Onde ela entraria aí? Não entraria. De modo algum ela entraria. Não precisaria de usar a faculdade de raciocínio. É que é interessante que ele usa essa palavra faculdade, né? Ele usa essa palavra faculdade. Eu não sei exatamente a definição da palavra faculdade, mas ela envolve estudo, envolve análise, envolve profundidade, certo? Imagine o seguinte, imagine nos nossos dias, fazendo uma relação com os nossos dias. Imagine que para você ter um emprego que pague bem, você não precisa estudar muito. Você estudando o básico, ou talvez nem estudando, você conseguiria um bom emprego que pagasse bem.
e que se você fizesse faculdade ou não mudaria em nada o seu salário e o seu reconhecimento diante da sociedade e do mercado profissional. Faria sentido usar a faculdade? Suponhamos que só de você chegar na empresa, se apresentar, falar algumas coisas, você já fosse contratado e já começasse a trabalhar e com um salário, com um bom salário. Exigiria de você? Valeria a pena fazer uma faculdade? Não, não precisa. Porque eu já consigo um bom emprego sem faculdade. Então para que eu vou fazer a faculdade? Desculpa, para que eu vou fazer a faculdade? Seria algo desnecessário, porque muitos que fazem faculdade, eles fazem pensando no retorno financeiro que eles vão ter. É um investimento que eles fazem na sua carreira profissional. Certo? Uma outra comparação com relação aos elementos químicos e físicos da natureza. Se todas as químicas, se todas as físicas, se toda a matemática fosse nos dada de mão beijada, você não precisa estudar, você já está aqui pronto, já está pronto, é só você usufruir, é só você utilizar. Exigiria raciocínio? Exigiria experiência? Exigiria análise? Montar as peças? Encaixar, fazer o encaixe e os ajustes necessários para se chegar a um componente químico, a um produto químico, a um produto físico? Exigiria isso? Não exigiria, está tudo pronto. Aí eu não vou precisar fazer o sabonete, porque o sabonete já está pronto, ele já nasceu na natureza, é só a gente pegar do pé. Eu não preciso fazer a vitamina das frutas, porque é só você espremer aqui que já sai o suco e já está tudo certo. Já sai com a açúcar pronta, já sai com tudo tudo pronto. Onde a humanidade usaria o seu raciocínio, a sua inteligência, a sua intelectualidade, o seu alto nível de conhecimento e de raciocínio para formar as coisas, para trabalhar as coisas, para chegar a uma conclusão, às vezes por erros e acertos, muitas vezes? Seria desnecessário, não precisaria, porque tudo está pronto. Já está tudo pronto, eu não preciso fazer nada. Mas Deus, Ele nos criou de tal maneira, e o capítulo anterior vai falar disso, né? O capítulo anterior vai falar disso. Deus nos criou de tal maneira complexa e perfeita e profunda, que Ele quer que nós vamos atrás das coisas, que nós usemos o nosso raciocínio, as nossas capacidades cognitivas, intelectuais, físicas, para ir atrás do resultado, para buscar alcançar novos patamares, novos conhecimentos, novas descobertas. Certo? O capítulo 12, versículo 1 diz assim, portanto, eu lhes suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. Então Deus quer que a gente use as nossas faculdades de modo assertivo, de modo inteligente, de modo racional, de modo lógico, certo? Para chegar a uma conclusão usando bem a nossa faculdade de raciocínio, certo? Então esse texto a gente pode aproveitar disso, embora não seja essa a intenção principal do texto, mas nós podemos fazer essa aplicação por extensão também. Deus quer que a gente use a nossa faculdade de raciocínio, o nosso intelecto, o nosso raciocinar, a nossa faculdade de raciocinar, de racionalizar, de embasar, de descobrir, de verificar e comprovar e chegar a uma conclusão que não precisa ser necessariamente complexa, mas que passa por um processo complexo.
às vezes, dependendo de cada pessoa. Certo? Ele fala, a gente poderia falar sobre a parte central desse texto, mas eu não acho que não é necessário. O apóstolo Paulo, aqui no versículo anterior, está falando de que os judeus, o Israel natural, ele foi renegado, né, por Deus devido à sua falta de fé. E aí as pessoas das nações, que são de nações fora de Israel, eles foram enxertados, né? E aí eles acabaram tendo, devido à rigidez e à rigorosidade, à severidade de Deus para com a Israel natural, esses gentios, que somos nós, aquelas pessoas que não pertencem ao Israel natural, fomos enxertados, fomos incluídos entre o povo de Deus. E aí ele acaba falando sobre isso, né? E aí, mas aí ele trabalha essa questão, né? Ele trabalha essa questão, e aí ele fala que e aí entra uma outra questão que eu queria falar, que é um outro assunto diferente, mas que também pode se aplicar. Ó. Muitas pessoas acham que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Tem religiões cristãs que ensinam isso, que uma vez que você foi aceito por Deus, você nunca mais será condenado à destruição, ao inferno, como eles dizem, né? Será que isso é verdade? Esse versículo do 25 ao 32, ele vai falar um pouco disso, né? Fugindo um pouco do tema central que eu queria falar, mas que também pode ser abordado. Ó. Pois não quero, irmãos, que vocês desconheçam este segredo, a fim de que não se tornem sábios aos seus próprios olhos. Parte de Israel ficou insensível, até que entrasse o pleno número de pessoas das nações. E dessa maneira todo Israel será salvo. Assim como está escrito, o libertador sairá de Sião e afastará de Jacó as práticas ímpias. Aqui já começa, né? Afastará as práticas ímpias. Certo? Então você não pode pertencer ao povo de Deus praticando a impiedade, a injustiça, a violência, a corrupção. Você não pode praticar, porque você tem que estar afastado dessas coisas. Aqui já começa. E este é o pacto 27. E este é o pacto que farei com eles quando eu tirar os seus pecados. Então é um pacto, é um acordo. Como um acordo, como qualquer acordo, ele pode ser quebrado ou pode ser mantido, dependendo da atuação de ambas as partes com relação a esse acordo que foi concluído, que foi estabelecido, certo? É verdade que com respeito 28, é verdade que com respeito às boas novas, eles são inimigos para o benefício de vocês, mas com respeito à escolha de Deus, são amados por causa dos antepassados deles. Pois as dádivas e a chamada de Deus são coisas nas quais ele não voltará atrás. Pois, assim como antes vocês eram desobedientes, olha aqui, ó, desobedientes a Deus, mas agora foram tratados com misericórdia por causa da desobediência deles, assim também eles agora têm sido desobedientes, resultando em misericórdia para vocês, para que eles também sejam agora tratados com misericórdia. Pois Deus fez de todos eles prisioneiros da desobediência, a fim de tratar a todos eles com misericórdia. Onde foi que eu vi? Que eu li sobre severidade? Foi antes. É antes, pô. Eu achei que era nessa parte. Aqui, ó, o versículo 17. Desculpa eu ter adiantado o texto que eu queria chegar, não está nessa parte. Está nessa parte do 17 ao 24, ó. No entanto, se alguns dos ramos foram arrancados, e você, apesar de ser oliveira silvestre,
foi enxertado entre eles e se tornou participante da riqueza da raiz da oliveira, não trate os ramos com arrogância. Se, porém, você os tratar com arrogância, lembre-se de que você não sustenta a raiz, mas a raiz o sustenta. Você dirá então: alguns ramos foram arrancados para que eu fosse enxertado. Muito bem, foram arrancados porque não tiveram fé, mas você está de pé pela fé. Não seja arrogante, mas tenha temor. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a você. Ou também não poupará você. Viu só? Então quer dizer que se a gente não tiver fé e não agir de modo apropriado para com as pessoas, nós também podemos ser arrancados da raiz. Assim ele está falando aqui, ó. Há uma raiz. A raiz seria o quê? O povo de Deus, quem pertence a Jeová, aqueles que fazem parte da adoração a Deus, da família de Deus. Deus é essa raiz, certo? Deus e Cristo Jesus são as raízes. E o tronco. Nós somos os ramos que estão ligados a essa raiz e a esse tronco da árvore, certo? Que é Jeová e Jesus. Considere, portanto, a bondade e a severidade de Deus. A severidade, olha só. A severidade para com aqueles que caíram. Tá vendo só? Então, se você cair dessa árvore por fazer práticas ímpias, você não vai ser poupado, você vai ser tratado com severidade. Certo? Então, a escolha de pertencer à árvore cabe a nós. É nós que decidimos se nós continuaremos fazendo parte da árvore ou se nós vamos sair fora. Se nós sairmos fora, há severidade, certo? Mas para com você há a bondade de Deus, desde que permaneça na sua bondade. Desde que você permaneça na sua bondade. Essa sua bondade está se referindo exatamente a Deus, né? Que é a raiz e o tronco. Se não, você também será cortado fora. Viu só? Se não, você também será cortado fora. E eles também, se deixarem de ser pessoas sem fé, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Viu só? Então é algo condicionativo. Pertencer à família de Deus, ao povo de Deus, é uma escolha e ela tem que ser mantida com a devida dignidade, com a devida obediência. Pois se você foi cortado da oliveira que é silvestre por natureza e foi enxertado numa oliveira cultivada, que é contrário à natureza, quanto mais serão os ramos naturais enxertados de volta na sua própria oliveira. Certo? Então, essas passagens aqui, elas desmentem e põem ladeira abaixo essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Certo? Não há como fugir dessa conclusão. Certo? Nós podemos ser expulsos da árvore, ou podemos, se estivermos fora, ser enxertados nela, certo? Isso tudo depende da nossa obediência, da nossa atitude para com a verdade, certo? Muito bem, é isso. Esse é o versículo. Outra coisa, para encerrar, voltando a essa questão da por que Deus não se manifesta, né? Tem mais uma outra questão que eu também quero falar, que é por que Jesus morreu com 33 anos? Por que Jesus morreu jovem, no pleno vigor praticamente da juventude, né? Ou numa idade madura, mas porém jovem. Jesus morreu jovem e a gente vai falar sobre isso. Mas falando sobre essa questão um pouco mais de Deus, né? Por que Deus ele não se manifesta claramente a todos nós?
Já falamos sobre isso. Acho que vocês conseguiram entender, imagino, né? Hebreus, deixa eu ver, Hebreus. Cadê Hebreus? Hebreus 12, 1, né? Hebreus 12, 1? 12, 1. Não. Eu esqueci um texto tão conhecido que a gente usa tanto. Hebreus 10. Hebreus 11. Aqui é o Hebreus 11, 1. Pensei que era o 12, é o 11. A fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. Pois por meio dela os homens dos tempos antigos receberam testemunho. Pela fé percebemos que os sistemas de coisas foram postos em ordem pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio a existir de coisas que não são visíveis. É interessante esse texto, né? Nós conseguimos perceber. E é bem assim mesmo, né? Deus, ele não fala diretamente, a gente não ouve diretamente a voz dele, a gente não vê os anjos, a gente não vê a ele, a gente não vê o seu filho, mas nós conseguimos perceber essas coisas, essas realidades não vistas. Percebemos que os sistemas de coisas foram postos em ordem pela palavra de Deus. Então, questão de que a ordem, o universo, a Terra, o planeta, a vida, ela está em ordem, organizada. E nada pode, nenhuma ordem, nenhuma organização, nenhuma lógica, ela existe do nada, sem razão. Então é isso que Deus quer fazer de nós. Somos criaturas complexas, criaturas altamente inteligentes e multifacetada. Então Deus quer que a gente use isso, né? Eu já falei um vídeo sobre isso, sobre essa questão de que o ateísmo ele diminui a inteligência e diminui o ser humano como um ser existente. De modo que aquilo que se vê, então aquilo que a gente vê com os nossos olhos, a gente consegue perceber a ordem delas, que há uma ordem, e assim a gente consegue entender que elas vieram à existência através de coisas que não são visíveis. Certo? Muito bem. Assim como Deus não fala diretamente para toda a humanidade, essa é a religião verdadeira. Deus nunca vai falar diretamente para você, mesmo que você faça 200 milhões de orações para Ele. Ele nunca vai apontar a religião e falar, essa é a única religião verdadeira, porque não existe mais de uma religião verdadeira, só existe uma. Só existia o povo de Deus no passado como uma religião verdadeira, e depois aqueles que aceitaram ela também. E depois do judaísmo só houve o cristianismo, que também não é o cristianismo, ele é multifacetado também. Há muita fragmentação no cristianismo, mas só há um tipo de cristianismo, um único tipo, que é a religião verdadeira. Então Deus sempre usou a religião para organizar a sua adoração, o serviço que os humanos prestam a Ele, certo? Deus nunca vai falar, essa é a religião verdadeira, pertençam a ela. Ele nunca vai falar isso, você nunca vai ouvir Ele falando isso. Mas há evidências, nós conseguimos perceber qual é a religião verdadeira através das obras dela, dos ensinos, do exemplo que ela dá, da sua atitude e dos seus ensinos, das suas palavras, do comportamento dos membros. Então, Deus nunca vai falar, essa é a religião verdadeira. Ele vai dar sinais, ele vai dar motivos, evidências para você perceber
qual é a religião verdadeira e, portanto, pertencer a ela. Mas você nunca vai ouvir de Deus: ó, essa é a religião verdadeira. Porque Deus quer que nós usemos o nosso raciocínio. Nós cheguemos a uma conclusão, nós cheguemos a uma conclusão acertada e correta com base no que nós vemos e nós percebemos através das coisas que os nossos olhos veem e que nossos ouvidos escutam, certo? Muito bem. Então é isso. Deus ele quer que nós usemos o nosso raciocínio. Senão não precisaria de fé, não precisaria usar o raciocínio, não precisaria que Deus desse princípios para nós, porque nem tudo Deus fala, ó, isso pode, isso não pode, isso você pode fazer, isso você não pode fazer, eu gosto disso, isso eu não gosto. Há muitas coisas que Deus não fala diretamente, mas Ele quer que nós, com o nosso raciocínio, cheguemos à conclusão correta, de que isso pode e isso não pode. A Bíblia não fala, não faça tatuagem, desenhos no seu corpo. Ela não fala diretamente isso, conforme os dias atuais usam essa questão, trabalham essa questão dos desenhos no corpo. Deus não fala isso, mas Ele quer que a gente use o raciocínio, que a gente observe a natureza. Os animais, eles não são desenhados, não tem desenhos extras, né? Então, o ser humano é uma criação limpa, embora talvez essa comparação não seja tão apropriada para com os animais, né? Porque os animais são coloridos, né? Tem muitas cores nos animais. Mas enfim, nós não somos uma criatura inferior, né? Como os animais, certo? Então Deus não vai falar, isso pode, isso não pode. Ele quer que nós usemos o raciocínio, que nós ponderemos, que nós analisemos e cheguemos a uma conclusão acertada. Certo? Para encerrar o vídeo, vamos falar sobre... Aqui tem o versículo, deixa eu ver. Versículo... Eu esqueci desse texto. Qual é o texto que é? Eu esqueci. Tem que procurar depois. Deixa eu procurar aqui, deixa eu ver. Realidades. Romanos, pô. É Romanos 10:1, lembrei. Romanos, não é Hebreus, aqui tá falando de Hebreus, né? Romanos, cadê Romanos? Romanos 12:1. É 12:1 ou 10:1? Não? Ih, me perdi. Deixa eu ver aqui. Não é. Eu vou ter que digitar aqui. Pois as suas qualidades... É Romanos 1:20. Desculpa, pessoal. É Romanos 1:20. Lembrei aqui, ó. Muito bem. O versículo Romanos 1:20, né? Um texto muito conhecido por nós, né? Pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Certo? Muito bem. Então é isso, né? Então Deus quer que a gente perceba, que a gente chegue a uma conclusão clara e inequívoca de que Deus existe. Mas Ele nunca vai falar isso abertamente antes do tempo designado. Certo? Para encerrar, pessoal, só um raciocínio sobre a questão ainda envolvendo essa questão da fé também, né? Jesus ele morreu com 33 anos, ele morreu jovem. Sabe quais foram um dos motivos, embora a Bíblia não diga em nenhum momento por que ele morreu com 33 anos?
nós conseguimos chegar a uma conclusão acertada e correta, embora possam ter outros motivos que sim, que envolvem profecias bíblicas e tudo mais, né? Profecias, previsões que previsões não, profecia antecipada, né? Profecia, enfim, profecia. Havia profecias que já mostravam isso. Então, em questão, o principal era para cumprir as profecias, mas havia um motivo. Porque imagina, Jesus, se ele passasse muito tempo para morrer, se Jesus morresse com 70 anos, por exemplo, com 60 anos, ou após os 50 anos, todos naquela época perceberiam que ele tinha algo de especial, que ele era diferente, que ele era um Deus, assim por assim dizer, uma espécie de Deus, porque ele não seria afetado pela passagem do tempo, ou seja, ele não envelheceria. Então, se Jesus morresse depois dos 40, a partir dos 40 já ficaria evidente isso, né? De que ele não está sendo afetado pela passagem do tempo, pela idade, ele está mantendo o mesmo corpo de uma pessoa jovem. Então, se Jesus morresse depois dos 40 e principalmente depois dos 50 anos, todos ali à sua volta, todos que vivessem naquele mundo, naquela época, eles perceberiam que Jesus era especial, que Jesus era, de fato, sobrenatural até mesmo. Porque eles não veriam nenhum indício da velhice, das doenças sendo afetadas nele, sendo aplicadas, sendo ele passando por esse processo do envelhecimento. E aí não precisaria de fé para acreditar que ele é o Messias. Mais uma vez envolvendo aí essa questão da fé, né? Então, Jesus morreu numa idade ideal que não se manifestou claramente a todas as pessoas de que ele era realmente o Messias, porque senão ficaria claro e as pessoas não precisariam questionar, não precisariam usar o raciocínio, tirar suas próprias conclusões e entender, com base em coisas complexas, que ele era o Messias realmente. Certo? Esse foi um dos motivos de Jesus ter morrido com 33 anos, né? Ele manteria a juventude até os 70, até os 80, até os 100, e aí se ele morresse na velhice de uma pessoa comum, ficaria evidente que ele era uma pessoa sobrenatural, porque ele não seria afetado pelo desgaste, pela passagem do tempo com relação à sua pele, ao seu corpo, ok? Esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.